Então pronto, estou gravando aqui, dando uma verificada nas provas. Então a gente tem aí basicamente que vocês demoraram aproximadamente 20 minutos para poder fazer a prova inteira, né? Que são as 5 questões, das quais 62% aí seria a nota média de vocês, ou seja, de nota de 100 vocês tirariam aí 62. Então vamos verificar o que tem de diferente. Quais são as questões, o que vocês erraram, né? Deixa eu ver aqui. Então, a primeira questão, a gente tem ali, ó, um caixote de 7 kg de massa é empurrado com uma força constante de 35 kN sobre uma superfície plana, adquirindo uma aceleração constante de 2 metros por segundo quadrado. Considerando g igual a 10, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e o bloco é d. Então, vou tentar um negócio um pouquinho diferente, porque eu estou com pouca energia no celular, daqui a pouco ele vai pipocar. O que eu vou fazer aqui no Paint mesmo. Então, vamos ver se funciona. Então, a gente tem ali, ó, o nosso bloquinho, certo? Que ele vai ter ali uma massa. Ih, que doideira. Então, ele vai ter ali, ele está sendo empurrado por uma força de 35 kN. Então, aqui a gente tem a nossa força. 35 newtons, na verdade. Então, sabendo que a massa tem 7 kg, então vamos lá, vamos resolver. Ele pede o coeficiente de atrito. Então eu sei o quê? Que ele vai se movimentar para a direita, então minha aceleração vai estar para a direita, mas entretanto, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente uma força que ela é contrária a esse movimento, que é quem? A minha força de atrito. Então eu vou ter uma força contrária, que eu vou desenhar para cá, eu vou chamar ela de Φ. Então a gente sabe o quê? A força que está gerando o movimento, ela vem na frente, em compensação a Φ, ela vai vir do lado contrário, né? É negativa, porque ela não produz essa aceleração. Então na nossa conta, como que ficaria? 35 menos Φ, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá dando para entender, gente? Sim, inclusive eu já entendi o meu erro. Show? Tá dando para entender? Tipo, eu fiz tudo certinho, todos os cálculos certinhos. Só que na hora eu tinha que eu poderia ter acertado, só que eu aproximei para 5 o valor, em vez de deixar 0,4, uma coisa, uma coisa. Então, vamos lá. Tá dando para entender? Tá de boa fazendo PowerPoint? No Paint? Sim, sim. Tá, tá, tá. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Minha massa ela vai valer 7 e eu tenho que minha aceleração ela vale 2, certo? Então, na minha equação, vai ficar 35 menos Φ igual a 7 vezes, vou botar um ponto de vezes aqui, vezes 2. Vou botar um vezes mesmo. Essa letra é uma merda, mas tá bom. 7 vezes 2, pronto. Então eu vou ter ali, minha próxima linha vai ser 35 menos Φ igual a 14. Passa então a Φ para o outro lado, então 35 menos 14 igual a Φ. 35 menos 14, isso aqui vai dar 21. Então, minha Φ é igual a 21. Só que quem é minha Φ? A minha Φ, ela é o μ vezes a normal. Deixa eu ver se eu mudo a letra. Opa. Então, ela é o μ vezes a normal. Pronto. Quem é o μ? O μ é que a gente quer descobrir. A normal, eu também quero descobrir. Só que qual é o lance?
Olhando aqui, ó, quais são as forças que atuam? Eu vou ter a minha força peso, que ela aqui fica aqui para baixo. E eu tenho a minha força normal, que ela fica aqui para cima. Então, o que vai acontecer? Como ele não se movimenta nesse eixo, eu vou ter que normal menos o peso é igual a zero. Logo, eu tenho que a normal é igual ao peso. E quem é o peso? É a massa vezes a gravidade, mg. Então, minha normal ela vai ser igual. Minha massa é 7, gravidade é 10. Então, 7 vezes 10. Ou seja, meu normal é igual a 70 newtons. Certo? E aí, o que vai acontecer? Só substituir aqui, ó. Então, minha FAT, como ela é 21, vai ficar 21 igual a μ vezes 70. 21, 70 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu μ é igual a 21 dividido por 70. 21 dividido por 70 0,3, né? Então, meu μ é igual a 0,3. Essa seria aqui a minha resposta. Olhando lá, 0,3. Ele jogou a letra B. Deixa eu ver aqui se eu errei alguma coisinha. É. Estranho. Essa questão aqui tá errada, gente. Será que não é aproximado, não? Não, porque dá certinho, ó. Olha aqui, ó. É, professor, eu tinha achado 0,3 mesmo. Dá 0,3 certinho. Eu vou ver se eu consigo alterar esse gabarito aqui. Vou anotar, porque no caso aqui eu já aproveitei as questões. Então não olhei, já peguei as questões prontas. Então a questão 1 é a letra A. Beleza, vou ver se eu altero lá para ver se a gente melhora. Deve ser por isso, porque a primeira questão todo mundo foi mal, né? Então vamos para a segunda questão. A segunda questão ele fala ali, ó. Ao se projetar uma rodovia e um sistema de sinalização, é preciso considerar variáveis que podem interferir na distância mínima necessária para um veículo parar, por exemplo. Considere uma situação em que um carro trafega a uma velocidade constante por uma via plana e horizontal, com determinado coeficiente de atrito estático e dinâmico, e a partir de um determinado ponto adiciona os freios, desacelerando uniformemente até parar, sem que, por isso, tenha havido deslizamento nos freios. Desconsiderando as perdas de resistência do ar e o atrito entre eles, a respeito da distância mínima de freagem na situação, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá. Um momento. Olha o coronavírus. Então vamos lá. Questão número 1. Ela aumenta proporcionalmente a massa do carro. Não faz sentido, né? Aí, ó, a distância mínima de frenagem ela vai depender de quem? Vai depender, ó. Ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático. Lembra, o coeficiente de atrito estático significa o quê? Que o carro está parado, né? Ou seja, se ele é inversamente proporcional, significa que quanto maior o coeficiente de atrito, menor vai ser essa distância. Faz meio sentido, não faz? Né? Já questão número 3. Ela
não se relaciona com a aceleração da gravidade local. Mentira, né? A gente não fez a conta aqui, ó. A força de atrito é μ vezes a normal. A normal é quem? Massa vezes a gravidade. Então a gravidade está aqui associada. Então não vai ser isso. Mas qual? Ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do carro. Então ela vai ser proporcional à velocidade ao quadrado inicial do carro. Então vamos lá. Se eu quero calcular a minha distância e eu tenho uma velocidade, como que eu calculo essa distância? Lembra? Torricelli. Perfeito. Ó. Equações de movimento uniformemente variado. Ó. Aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu tenho uma distância, eu tenho a minha velocidade, eu tenho a minha velocidade final, eu tenho a aceleração, eu vou utilizar quem? Torricelli. Então minha distância é proporcional ao quadrado da velocidade. Então faz sentido. Certo? É diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial. Certinho? Então as respostas vão ser quem? A 2 e a 4. Ou seja, 2 e 4, gabarito letra B. Tudo bem, gente? Dúvidas? Na verdade, eu não entendi muito bem ainda não. Pode explicar de novo? Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, ó. Dá todo aquele fuzuê e ele pergunta ali. Desconsidere a perda de resistência do ar e do atrito dos componentes mecânicos. A respeito da distância mínima de freagem, são feitas as seguintes afirmações. Então ele está falando, imagina lá que o carro vai frear. Então, com relação a essa distância que tem que ter para o carro frear, quais são as considerações que você tem que ter? Então, primeiro, ele fala que essa distância, ela aumenta com a massa do carro. Repare, na equação de Torricelli, em algum momento a gente usou massa? Não. A gente só começou a utilizar massa quando chegou em força. Fora isso, não utilizamos. Certo? Então, está errado. 2. Ela é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito. O que é inversamente proporcional? O que é algo diretamente e o que é algo inversamente? Algo diretamente é algo direto. Significa que se um aumenta, o outro também. Ou seja, sei lá, é o que a gente tem ali no caso. Ó. E inversamente proporcional é o contrário. Se um aumenta, o outro diminui. Né? Por exemplo, ali, ó, é inversamente proporcional ao coeficiente de atrito. Ou seja, quanto maior o coeficiente de atrito, significa o quê? Maior vai ser essa adesão do carro ao solo. Então, significa o quê? Que o carro ele vai andar menos. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Se um valor aumenta, o outro diminui. Isso significa inversamente proporcional. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida sobre É isso, porque o gente? coeficiente de atrito estático ele parado. E como vai diminuindo a velocidade, vai aumentando, né? No caso. É. Então, ó, ele não Show. se relaciona. Ele não se relaciona com a aceleração da gravidade local. Mentira, né? Porque a gente não viu que a força normal é igual ao peso? Que é igual à gravidade? Tem a gravidade ali no meio? Então ele vai se Sim. relacionar sim. Tudo bem? Já no 3, no 4, ele é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do carro. Então a distância com relação à velocidade inicial. Como que eu relaciono distância e velocidade inicial? A gente relaciona pela equação de Torricelli. Ó. Aqui, ó, essa terceira equação aqui. Ó. Então repara, a minha distância, se a minha distância aumenta, a minha velocidade ela aumenta também, só que ao quadrado. Por isso que ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Então a resposta aqui ó, seria exatamente a 2 e a 4. Seriam as alternativas corretas. Dúvidas? Não, beleza, tranquilo agora. Então vamos para o próximo. Questão número 3. No esquema representado na figura, considere os blocos A e B de massa de 5 kg cada um. Encontra-se em repouso. Sabendo que as rodanas são ideais e o fio é inextensível de massa desprezível, pergunta-se qual o valor da tensão no fio. Então ele está perguntando qual é essa tensão aqui no fio. Então vamos lá. Deixa eu só fazer um esquema aqui
que eu vou salvar esse cara. Que aí depois eu salvo lá como, em vez de eu salvar nos PDF, eu vou salvando com as figuras. Então, vamos lá, só dar uma ajeitadinha. Ele quer tração no fio, né? Então, nós temos aí, pronto. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para a gente resolver qualquer questão? Analisar as forças que atuam no corpo. Quais são as forças que atuam? Eu vou ter sempre a força peso, que vai estar puxando esses corpinhos para baixo. Eu vou ter a tração, que vai estar aqui puxando para o lado. Então eu vou ter aqui ó, a tração aqui do outro lado também. Aqui eu vou ter o peso de A e aqui eu vou ter o peso de B. Beleza. Então como que eu faço agora? Eu vou imaginar como sendo um único bloco e que ele vai ser puxado. Então se eu for imaginar como sendo esse único bloco, qual vai ser exatamente esse bloco? Ó. Repara que quando eu faço aqui, ó, o amarelo vai dar para o verde. Quando eu analiso esse bloco aqui, ó, a única força que vai estar fora dessa linha aqui, ó, vai ser quem? O peso de A e o peso de B. Repara que a tração não entra nessa análise, tudo bem? Então, eu vou imaginar o quê? Que eu vou ter um único bloco, e esse bloco vai ser um bloco AB, em que uma força ela vai ser o meu peso de A e a outra força vai ser quem? Opa, o meu peso de B. Então, ó, peso de A, peso de B, certo? Então, para onde ele vai tender aí? Isso vai depender o quê? Da minha força-peso. Quanto que vale o meu peso de A? Peso de A é igual a massa de A vezes a gravidade, né? Então, opa, peso de A é igual a quem? A massa de A vale quanto? Ó? No esquema, os blocos A e B, de massa de 5 cada um, encontram-se em repouso. Então, eu sei que a massa vale 5 e a gravidade vai valer 10. Então, vezes 10, ou seja, o meu peso de A vai valer 50 newtons. Quanto que vai valer meu peso de B? Meu peso de B é igual, né? Porque a massa de A não é igual à massa de B, né? Então também vai valer 50 newtons. Quando ele fala que ele está em repouso, o que significa repouso? Significa que a aceleração vale quanto? Zero. Então, logo eu vou ter o quê? Exatamente aquela conta. Ó. Peso de A menos peso de B é igual a zero. O que vai dar certo, né? Por isso que o peso de A é igual ao peso de B. Beleza. Então, nesse caso aqui eu acabei pulando e calculando a aceleração, mas fui idiota e não vi que a aceleração era zero. Então não precisava fazer isso. Mas, o que a gente pode fazer então? Eu vou escolher um dos corpos, já que eu sei que a aceleração é igual a zero. Vou escolher, por exemplo, meu corpinho B aqui, ó. Então as forças que atuam em B vão ser quem? Tração e peso de B. Então eu vou ter ali, ó, eu vou ter que tração menos peso de B, isso é igual a quanto? Zero, né? Logo, minha tração é igual ao peso de B, que isso vale 50. Meu peso de B não é 50? Então minha tração ela também vai valer 50. Se eu fizer a mesma análise do outro, eu também vou ter 50. Dúvida, gente? Na questão? Então, só seria 100 newtons se eles estivessem pendurado, né? Pendurado, tipo, Vai, ali no meio. vai Ah, tem um continuar negócio sendo ali no 50. meio. Vai continuar sendo 50.
A 150 também. força entre eles é 50. Entendeu? É a tração que eles têm cada um, que é o que mantém eles unidos. A não ser que tenha um cabo para cada um. Não, mas tipo, por exemplo, eu suponho que só tem uma polia e tá esse de um lado e esse do outro. Aí tem um negócio segurando em cima. Esse negócio segurando em cima seria uma força de 100 newtons, não? Aí sim, isso aí. Ah, beleza. Aí nesse caso pode sim. Pode, pode ser. Então, ó, nós temos aqui 50 newton. Letra E. Certo, gente? Então, deixa eu só fazer aquele esquema. Ou melhor, fazer assim. Questão 4, né? Bom, se não era, passou a ser questão 4. Era questão 3, mas depois coisa eu renomeio. Então vamos lá. Outra questão. Dois blocos de massa, 3 kg e 1 kg, estão ligados por fios inextensíveis. Pode deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esse bloco é puxado por uma força F de 6, conforme ilustrado. Então a tensão no fio que liga os dois vale tanto. Então vamos lá, ele está pedindo qual é a força do fio. Bom, isso aí é tranquilo, né, pra gente. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo, identificar todas as forças. Então se eu estou Professor, puxando, fala, essas questões de tensão de fio é só descobrir a tração? ou aceleração. Tá, beleza. Geralmente é um ou outro. Ó. Então, eu vou ter essas forças aqui. Tô achando melhor que escrever, hein? Pô, tá ficando até coloridinho, não fico falhando caneta. Então, ó, aqui eu vou ter a tração. Aqui eu vou ter o peso de M1. E aqui eu vou ter o peso de M2. Ah, acabei esquecendo o normal também. Então eu vou ter aqui normal. Então vamos lá. Ele pede para a gente calcular a tração. Só que para eu calcular a tração, primeiro eu tenho que calcular quem? A aceleração. Certo? Então eu vou imaginar como sendo um único bloco. E esse único bloco, que vai ter lá o M1 mais M2, esse cara ele vai fazer o que? Ele vai ser puxado por uma única força. Não. Ele vai ser puxado por uma força que vale F, que no caso vale 6 newtons. Então vamos lá. Eu sei que F é igual a MA. Então F vai ser igual a MA, ou seja, 6 newtons é igual a massa de 1 mais a massa de 2. Isso aqui vezes a aceleração. A massa de 1 vale 3, a outra massa vale 4, né? Vale 1. Então 6 é igual a 3 mais 1, A. Então significa que 6 é igual a 4A, logo, vou botar certinho aqui para ficar bonitinho. A vai ser igual a 6 dividido por 4, ou se a gente quiser simplificar isso, vai dar 3,2, 3 meios ou 1,5. Então, metros por segundo ao quadrado. Então, obtemos lá a nossa aceleração. Agora que a gente obteve a nossa aceleração, é só calcular qual vai ser a tração. Então, eu escolho um corpo, posso escolher o M1 ou o M2, tanto faz. O ideal é a gente escolher um cara que tenha
menos forças, né, atuando. Por exemplo, se eu for escolher o M2, eu vou ter o F e o T atuando. Mas se eu escolho o M1, eu vou ter só o T. Então, escolhendo o M1, ó, eu vou pegar quem? Eu vou pegar só a tração. Então, botando aqui, ó. Se eu escolher M1, eu vou ter então T é igual a M1A, ou seja, minha tração é igual a massa de 1 é 3, vezes a aceleração, que é 1,5. Então, 1,5 vezes 2 vai dar 3, vai dar 4,5. Então, a tração ela é 4,5 newtons. Dúvidas? Não, agora já esclareceu. Beleza? Então, Então pode considerar um bloco para descobrir a aceleração. é... Então, Não, para show. aceleração você considera os dois. Aqui, ó. Aceleração você considera os dois, Então, como um bloco. como um bloco. Mas se você quer calcular a Show. tração, você escolhe um deles. Ou um ou outro. Tá, beleza, beleza. Então, ó, 4,5 letra D, ó. Beleza, o gabarito está batendo. E aí, vamos para a próxima questão. O diagrama representa todas as forças atuando no corpo, com exceção da força do atrito. Considerando que o corpo se desloca com velocidade constante, na direção horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita não se move para lá, para onde está para a direita, né? É possível afirmar que a magnitude da força de atrito é, ou seja, pensa lá, deixa eu só salvar a questão. Então vamos lá, na outra questão, se ele fala que a velocidade é constante, o que significa velocidade constante? Significa que a aceleração é zero. Ou seja, se a aceleração é zero, a soma das forças tem que dar zero. Se eu tenho 30 para cima, 30 para baixo. Igual. Se eu tenho 20 para a direita, quanto que eu tenho que estar para a esquerda? 20 também, né? Então, isso tem que dar zero. A soma tem que dar zero. Então, quanto que tem que ser a magnitude da força de atrito? Exatamente igual a 20. Dúvidas? Letra C. Eu não tenho. Não. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Já tirei. Beleza. Então, nós temos aí uma opção. Enquanto eu estou falando, eu estou editando para ver se eu consigo alterar. Ver se eu consigo alterar aquele gabarito. Mas, qual é a ideia? Nós temos as seguintes opções. Eu posso continuar com a matéria, a gente fazer revisão, ou a gente pode seguir por a nova matéria, que é exatamente qual seria a minha ideia. Que é exatamente a gente ver o que? A parte de plano inclinado. E aí, o que vocês preferem? Podemos Mas seguir. aí como é que vai fazer pra outra prova? Vai ser o mesmo conteúdo? Eu posso botar o mesmo conteúdo e eu boto, sei lá, uma questão referente ao plano inclinado. Né? Uma coisa bem simples para vocês irem se acostumando. Nada muito chato. Show. Que doideira. Beleza. Eu vou ter que parar aqui um pouco de tempo, vou ver com o Wagner direitinho como que funciona esse gabarito, pelo fato da questão estar errada. Mas vamos lá. Qual a ideia do plano inclinado?
O plano inclinado a gente vai ter exatamente, opa, isso aqui, ó. Então, ó, quando eu tenho o bloquinho ele andando em linha reta, pronto, aqui, ó, ele está andando em linha reta. Então eu tenho o quê? Que minha força, peso, ela está apontada para baixo, certo? Só que conforme eu vou inclinando esse objeto, ó, eu tenho um grande problema. E qual é o grande problema? Se eu fosse analisar esse corpo aqui, nessa situação, ou seja, eu vou ter o quê? Que meu objeto ele se move tanto no eixo X quanto no eixo Y. Concorda comigo? Né? Porque ele vai estar andando para frente e ele vai estar andando para baixo também. Certo? E aí a gente vai ter uma grande complicação na hora de resolver os nossos exercícios. Por quê? Porque a grande facilidade que a gente tinha na atividade, vou botar aqui como material para vocês. Então, a grande facilidade que a gente tinha nessa questão era o quê? Que a gente considerava que o corpo se movia em um sentido e no outro ele não se movia. Tanto que era isso que a gente fazia com o normal e com o peso. Só que agora que eu tenho meu plano inclinado, ele vai complicar mais um bocado. Né? Então, qual é a grande sacada que eu tenho? Em vez de eu considerar que o meu eixo X deixa eu botar aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Vou botar só aqui. Essa seria a nossa questão. Sim. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse tipo de sistema, eu vou fazer uma simples sacada. E qual é a sacada que eu vou fazer? Em vez de eu considerar como o meu eixo X e Y, olhando, eles seriam exatamente... acho que o branco ficou melhor. Eles seriam exatamente o eixo ortonormal que a gente sempre conhece, ou seja, eu vou ter meu X e meu Y para cá, porque se eu tiver esse problema, ele se move tanto em X quanto em Y. Então, qual é a sacada? Eu vou usar o meu plano e eu vou inclinar ele, ou seja, eu vou utilizar essa linha que eu tenho aqui, ó, como sendo a minha linha para o meu X e para o meu Y. Então, aqui agora, esse cara vai se mover em Y, e esse cara aqui vai ser meu X. Lembra que o referencial influencia nas contas e tudo mais, dependendo de onde você utiliza, que ele fica mais fácil, fica mais difícil? Lembra que eu cheguei a comentar algo assim em sala? Então, se eu mudo o meu eixo para esse tipo, repara que agora ele vai ficar muito mais fácil de resolver. Por quê? Porque só vai existir movimento em X. Pegaram a ideia? Dúvida, gente? Como assim? Pensa. Se eu for analisar utilizando esse eixo aqui, ó, esse cara aqui, ó. Se eu for utilizar esse cara, repara que o bloquinho ele vai andar para baixo e ele também vai andar para a direita. Tá vendo isso? Consegue imaginar? Mas com um ângulo crescendo? Não. Deixa. Olha, pensa que isso aqui está parado. Qual é a tendência de acontecer? Esse bloquinho escorregar, não é? Sim, Ele vai escorregar. Então repara que se eu utilizar esse eixo cartesiano, eu vou ter que o bloco ele vai estar indo para baixo e ele vai estar indo para a direita. Concorda comigo? Que ele se movimenta para baixo e para a direita. sim, Então, se ele se movimenta para baixo e para a direita, significa que eu tenho uma aceleração no eixo Y e uma aceleração no eixo X. Consegue ver isso? sim. Então, repara que quando a gente fazia os outros sistemas,
a gente conseguia resolver eles mais facilmente. Por quê? Porque a gente considerava que em um eixo eu não tinha aceleração. Ou seja, a aceleração era zero. Por isso facilitava. Porque se eu fosse utilizar esse sistema, agora eu vou ter que calcular duas acelerações. Ou seja, o sistema ele vai ficar muito mais chato, muito mais complexo. Consegue visualizar isso? Conseguem ver? Que o sistema ficaria mais chato, mais complexo, se eu simplesmente analisasse o eixo x e o y daquela forma? Percebo. Então, qual é a grande sacada? Qual é o macete que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse eixo que estaria aqui e eu vou rotacionar ele. Ou seja, eu vou girar ele para quê? Para ele ficar dessa forma aqui, ó. Então, repara que agora, nesse meu novo eixo x e y, eu vou ter que meu bloquinho só se move no eixo x. Consegue ver isso? Que ele só se move no eixo x? Mas se tá deslizando e não tá indo pra baixo? Sim, mas vamos lá. Mas, Vamos lá, vamos olhar esse eixo aqui, ó. Você tem que analisar o eixo, a conta que a gente vai ter. Então, ó, digamos que eu tenho esse bloquinho aqui, ó. Então, o bloquinho, ele vai fazer isso aqui, ó. Se ele tivesse no meu eixo y, ele vai cair, então eu tenho uma aceleração em y, e ele vai andar para frente, eu tenho uma aceleração em x. Eu tenho duas acelerações para calcular. Entendeu? Eu tenho duas acelerações. Agora imagina que eu tenho esse mesmo bloquinho aqui, ó, e eu mudei o meu eixo. Quando esse cara descer, repara que ele vai descer em linha, ó. Em relação a esse eixo aqui, ó, ele não se move. Tá vendo isso? Tá vendo que ele se move só em relação ao meu eixo x? sim, sim. Então a grande vantagem de eu trocar o meu eixo é que eu só vou ter uma aceleração em um eixo. Ou seja, eu vou ter aquele mesmo sistema que a gente já vinha fazendo, que é analisar só em um eixo, no outro vai ser y. Só que nem tudo são flores. E por que não são flores? Porque repara, agora eu vou ter esse eixo aqui, ó. Eu vou ter que a minha normal, ela é perpendicular ao solo, então ela vai estar apontada aqui para cima, tá ok. Só que o meu peso ele está apontado para baixo, ó. Tá vendo que o meu peso, antigamente o meu peso, ó, ele era sempre o quê? Ele era apontado para baixo. Então por isso eu não tinha uma decomposição dele. Mas agora, por ele estar nesse ângulo aqui, ó, eu tenho que decompor ele. Então a sacada é o quê? Esse W que eu tenho aqui, ele está chamando de peso. Eu vou ter, na verdade, um peso em X e um peso em Y. Tá vendo isso? Consegue ver, Um gente? presente X. É, porque ó, o meu peso está apontado para baixo. Deixa eu fazer aqui o outro que vai ficar mais fácil. Pronto. Ó, eu tenho o quê? Se meu bloquinho ele está no plano inclinado, assim, eu vou desenhar uma bola porque ele não vai desenhar, ele vai girar. É a mesma coisa. Então o que acontece? O peso ele está apontado para baixo. E já descobrimos que o eixo que a gente está considerando é um eixo que é inclinado nessa direção. Ó. Eu vou ter um eixo para cá e um eixo para cá. Né? Aqui vai estar o meu eixo x, aqui vai estar o meu eixo y. Então, ó, aqui vai ser meu y e aqui vai ser meu x. Só que o que acontece? O meu peso ele não está em cima do meu eixo y e ele não está em cima do meu eixo x. Ou seja, eu preciso fazer uma decomposição vetorial desse cara. E como que a gente faz essa decomposição vetorial? Eu vou precisar fazer o quê? Fazer um ângulo. Isso aqui não deu certo não. Eu vou precisar analisar esse ângulo aqui, ó.
É exatamente o que tem nessa foto. Ó, o eixo de inclinação dele, ó, esse ângulo aqui é o mesmo desse. Pensa comigo, isso aqui é um triângulo retângulo. No momento que isso é um triângulo retângulo, olha lá, eu vou ter o quê? Aqui é 90 menos beta. Então, se aqui é um ângulo reto, esse cara aqui vai ser o próprio beta. Então, repara que o meu peso, ele vai ser quem? Meu peso, ele vai ser, como ele está colado com o ângulo, eu vou ter que esse peso é um peso de x e um peso de y. O peso de x, que é esse cara aqui, ó, por ele estar do outro lado, ele vai ser um p seno. Aqui é um ângulo, sei lá, p seno. Pronto. E o outro vai ser um p cosseno. Vocês já chegaram a ver seno e cosseno? Esse ano ainda não, mas já vi sim, anos anteriores. Beleza. Então, seno e cosseno, o que, que significa seno? Né? Fazendo uma pequena revisão aqui. Ó. Seno e cosseno é exatamente isso aqui. Ó. Ó, seno e cosseno, pá, pá, pá. Ó, eu tenho um triângulo, retângulo, onde eu tenho que calcular esse ângulo. Se eu pegar o meu cateto adjacente, que é esse cara aqui, ó, e dividir pela minha hipotenusa, eu vou ter o meu cosseno. Já se eu pego o meu cateto oposto, que é esse outro lado, e divido pela minha hipotenusa, eu vou ter o seno. Só que o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Quem vai ser esses caras aqui? Ó? Olhando aqui para o meu triângulo. Olhando aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Ó. Pronto. Tá. Repara que esse cara aqui, ó, ele vai ser parecido com esse triângulo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele é parecido? Então eu quero calcular esse ângulo que seria um ângulo alfa. Então quem vai ser esse cara que está aqui em linha reta? É esse cara aqui, que seria minha hipotenusa, que é a minha força peso. Ah, é meu P. Quem seria esse cara aqui que está aqui embaixo? Ele vai ser quem? Ó? Esse cara aqui, que é o meu peso de x, ou seja, a componente do meu peso no eixo x. Então, meu px. E quem vai ser o outro cara ali que está ali em cima? Vai ser o meu py. Certo? Então, repara que agora, quando for analisar minha força y, eu vou ter o quê? Normal menos peso. Só que agora não é normal menos peso, agora é normal menos peso de y. E no meu eixo x, quem vai estar puxando? Peso de x. Então, ó, meu peso de x, repara que se eu fizer peso de x dividido por p, eu tenho quem? O seno. Né? Seno é peso de x dividido por p. Então, se eu passo p, que estava dividindo para o outro lado, eu vou ter essas duas relações aqui. Então, a única diferença que a gente vai ter agora na nossa conta é que o peso ele vai ser decomposto nesses dois caras. Peso de x, peso de y. Só. Com relação aos ângulos, existe uma tabelinha. Será que está aqui embaixo? Aqui, ó. Se o ângulo ele for 30, eu vou ter meio, 45 raiz de 2 sobre 2, 60, isso aqui é facinho de achar. Né? É só fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e joga a raiz no termo de cima. Bem simples.
Então, ó, vamos aos exemplos para vocês terem uma noção. Sobre como funciona. Então tá aqui, ó. Um plano inclinado liso e sem atrito apresenta um ângulo de 30 em relação ao peso do solo. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo, determine a aceleração adquirida pelo corpo que ele desliza a partir do topo. Então ele está querendo aceleração. Repara que é um exercício igual com o que a gente já calculou. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar. Vocês querem que salve essa foto? Não quer? O que vocês preferem? Por favor. Tá bom, Salva sim, salva sim. beleza. Ah, fiz merda. Pera aí. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Então o que, que a gente tem aqui na questão? Bom que eu já jogo essa questão aqui junto. Arquivo, link, tá. Pronto. Então vamos lá. Como que vai funcionar? A questão, aqui, ela dá esse enunciado. Um plano inclinado liso, sem atrito, com ângulo de 30, está descendo, e ele pergunta ali qual a aceleração do corpo. Então, vamos lá. Então o que, que a gente vai ter? A gente vai ter um plano inclinado. Vamos ter um bloquinho ali. Vou desenhar um círculo, porque ele desenha um quadrado de lado, mas não vai fazer diferença. E quais são as forças que atuam sobre ele? Eu vou ter para baixo a minha força peso. Vou botar um setinho aqui para ficar mais fácil. Pronto. E eu vou ter o que? Eu vou ter a minha força normal, que vai estar atuando aqui para o outro lado. Então, nós já vimos que a forma de analisar esse tipo de sistema, nós precisamos o quê? Utilizar um eixo que acompanhe esse cara. Então, o eixo que a gente tem que analisar tem que ser um eixo nesse sentido. Então, aqui teria que ser meu eixo X, que está horrível. E a gente teria o quê? Exatamente que aqui junto com ele estaria o nosso eixo Y. Beleza. Só que para isso eu tenho que decompor esse cara. Ou seja, eu vou ter que esse peso aqui, na verdade, vai virar o quê? Ele vai virar um peso de X para cá. E para baixo ele vai virar um peso de Y. Então eu vou ter para esse lado um peso de Y. Então como vai ficar a minha análise? No meu eixo, no meu eixo Y, eu vou ter o seguinte. Quais são as forças que estão nesse eixo? Vão estar a normal menos o meu peso de Y. Como ele não se move naquele eixo, eu vou dizer que esse cara é igual a zero. Logo, a normal é igual ao peso de Y. Beleza. Já no meu eixo X, eu vou ter o seguinte. O meu peso de X é a única força que está atuando nessa linha. E ela é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Certo? Quem é o meu peso de X? Então, olhando lá para nossa aula, aqui, ó. Peso de X é o P vezes o seno do ângulo, certo? Então, deixar aqui no
cantinho, ó. Deixar aqui perto da mulher. Então, o que a gente vai ter? Que o meu peso de x ele é igual a P vezes o seno do ângulo. Quanto que vale o peso? Ou seja, é a massa vezes a gravidade, mg. Quanto que vale o seno? Vai ser o seno de 30 graus. Beleza, então na verdade vai ser mg seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Então, só a gente vir aqui na tabelinha, ó, seno de 30, meio, ou 0,5, né? Então, voltando para o nosso enunciado, botar aqui no cantinho, seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, eu vou ter que meu peso de x é igual a mg 0,5. Então, eu vou ter, substituindo os valores, peso de x é igual a ma, eu vou ter mg 0,5 é igual a ma. Eu tenho massa de um lado e do outro, posso cortar. Então, minha aceleração ela vai valer quanto? Minha aceleração ela é 0,5 vezes a gravidade. Quanto que vale a gravidade? 10, né? 0,5 vezes 10 vai valer 5. Então, esse corpo ele vai descer com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a resposta certa é a letra B. Dúvida, gente? Cara, eu não entendi nada desse cálculo. Nada, nada? Então vamos lá. Vamos de novo. Você entendeu que a gente mudou o eixo para y para cá e x para cá. Você entendeu isso, né? Entendeu? Ele caiu agora, pera aí. Mas. ah, dá pra entender, dá pra entender. Você entendeu, Thiago? Todo mundo? Eu entendi. Foi. Alexandre voltou. Então vamos Caiu lá. do nada. Você entendeu que o eixo x e y a gente mudou para esse cara, né? Que a gente rotacionou esse ângulo. Então vai ser pra cima e o X vai ser pra direção que ele tá indo. Tá? Isso. Não O é para peso cima, continua é sempre, o peso perpendicular ao sempre plano. continua pra essa direção, né? Isso. Então O vamos peso lá. O peso, ele não está nesse cara aqui, ó. Não está alinhado com esse nem com esse. Então o que eu Aham, fiz? Eu converti esse peso em um peso de y e um peso de x. show. Então, olhando para o meu eixo y, quais são as forças que eu tenho? Normal e peso de y. Normal e peso de y. Ele se Sim. move no meu eixo y, aqui, ó, nessa linha? Não. Se ele não se move, então significa o quê? Que a aceleração é zero. Certo? Por ele não se mover no eixo Y. Isso, que essa linha que eu acabei de desenhar aqui, ó. Ele não se Tá, move nessa linha. Ele está descendo quem? A outra linha. show. Então, como ele se move nesse eixo aqui, ó, que é o meu eixo x, que é esse verde aqui, eu vou ter o quê? Qual é a única força que atua sobre ele? Peso de x, concorda comigo? Sim. Então, o peso de x é massa vezes aceleração. Quem é o peso de x? Eu desenhei isso no último slide. Ó. Ele é o peso vezes o seno do ângulo. Foi? Sim. Quanto que é o ângulo? 30 graus. Então é seno de 30. A massa ele não falou aqui no enunciado. E a gravidade ele falou como 10. Então, ó, peso de x vai ser m, que eu não sei quem é, repetir a letra. G, poderia ter botado 10 aí, mas eu não quis. E seno de 30, 0,5.
Então eu vou ter que meu peso de x é mg e esse cara. Foi? Como o meu peso de x é igual a massa vezes a aceleração, eu só substituí. Então ficou ma é igual a mg05. Foi? Ô, professor, Fala. no caso ali você trocou a aceleração pela gravidade, né? Não, vamos lá. Essa aceleração é a aceleração do corpo. Essa aqui é o g, ó. Esse é o g. Essa é a gravidade. São Então, diferentes. Foi? tá indo. Então vamos lá. Como eu tenho massa de um lado, eu tenho massa do outro, só simplifiquei. Nisso que eu simplifiquei, eu tenho que a minha aceleração ela é metade da gravidade. Quanto que vale minha gravidade? 10, logo minha aceleração ela vai valer 5. Conseguiu entender essa questão? Calma aí. Só um minuto. Opa. Entendeu? Só que calma aí. Ali no peso de seno é igual a m de 30, você colocou 0,5. 0,5, sim. Se você for calcular o seno de 30, ó, seno de Ah, 30 sim. de 0,5. Foi isso que eu Ah, fiz. trocou a massa vezes a aceleração por P de x, no caso, que seria o peso vezes seno de 30. Eu sei. Ah, sim, entendi. Vamos fazer mais um, só para vocês terem uma ideia. Então, ó, olhando aqui o resultado da questão, ó, ele fez exatamente aquilo. Ó. A aceleração é a gravidade vezes o seno do ângulo, né? Foi o que a gente fez aqui, ó. A aceleração é a gravidade vezes 0,5. Quem é 0,5? Seno do ângulo. Então ele já pegou ali, já substituiu, achou 5. Então vamos para o próximo. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado. Considerando a gravidade local igual a 10, determine a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então o que vai acontecer? O bloco ele vai tender a cair. Só que o bloco não cai. Por que ele não cai? Porque tem uma força que segura ele. Certo? Se tem uma força que segura ele, então significa o quê? Que essa força é como se fosse uma força de atrito. Concorda comigo? Todo mundo concorda? Sim. Então eu vou ter um plano. Aqui eu vou ter o meu bloquinho. Eu vou ter aqui meu ângulo de 30 graus. Acabei não botando no outro, mas não precisava botar também. Ah, 45, não? Ah, foi mal, 45. Então vamos lá. 45. Então vamos às forças. Eu vou ter uma força que ela vai estar apontada para cima, que é exatamente a minha força normal. Eu vou ter a minha força peso, que ela está apontada para baixo. Quase um talento. Espera aí. Vou melhorar o desenho. Pronto. Eu vou ter a minha força para cá, que é a minha força peso de x. Eu vou ter a minha força para cá, que é a minha força peso de y. E eu vou ter a minha força para cá, que vai ser exatamente a minha força da tração. Ou do atrito, seja o que for. Então vamos lá. Então só escrevendo as letras aqui. Ó. Aqui é meu normal. Aqui é o meu peso de x, minha força peso,
aqui seria meu peso de y e aqui seria minha tração. Então, ele fala ali, ó, que ele está em repouso. Se ele está em repouso, significa que a aceleração é zero. Logo, de cara, eu já consigo tirar o quê? Que no meu eixo y, quem é o meu eixo y? É essa linha aqui, ó. Eu tenho que normal menos o peso de y igual a zero. Tudo bem? Já no... Opa! Deixa eu tirar aqui de novo. Essa tração aí não seria afeta. Saiu um errado. Menos... Opa! Pronto. Então eu vou ter que a normal é igual ao peso de y. Beleza. Já no meu eixo x, eu vou ter o quê? Eu vou ter peso de x menos tração igual a zero. A tração é como se fosse um atrito aqui, ó, ou alguma coisa que está segurando ele, né? Que é o que a gente quer calcular. Então, nesse caso, a tração é igual ao meu peso de x. Quem é o meu peso de x? Olhando lá, ó, peso de x é o P vezes o seno do ângulo. Então, eu vou ter que a minha tração, que é igual ao meu peso de x, ele vai ser igual ao peso vezes o seno de 45, né? O ângulo é 45 aqui, ó. Tá 45. Então, vamos lá. Minha tração vai ser igual. Quem é peso? É a massa vezes a gravidade vezes o seno de 45. Vou só repetir. Então, minha tração vai ser massa é 3, gravidade 10, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ah, que bonito. Agora, como que eu vou fazer uma raiz de 2 no Paint? Bota a raiz de 2 dividido por 2. Ó. Eu desenho isso aqui melhorzinho para vocês. Show. Então, minha tração ela vai ser quem? 30 vezes 30 raiz de 2 dividido por 2. Aí acontece o quê? Desenhando mais bonitinho, dá só o texto aqui. Então vai ficar lá 30 certo? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Pronto. Então minha tração ela vai ser 30 raiz de 2 dividido por 2. 30 com 2 eu consigo cortar esse cara. E isso aqui vai me dar 15. Então minha resposta vai ser literalmente igual a 15 raiz de 2. Então essa seria a resposta. Olhando aqui, a gente tem quem? 15 raiz de 2. Ó. Letra E. Professor, Fala. aqui passa ali da normal menos PY e PX menos tração igual a zero porque tá em repouso, né? Isso. Porque ele fala ali, ó, Mas em repouso. Fala. e se não tivesse em repouso? Aí trocaria só Aí os a gente valores? cai naquela questão do exercício anterior, ó. A gente não calculou a aceleração, ó. Peso de x igual a massa vezes a aceleração. A gente Sim. vai cair que vai calcular a aceleração. Ah, beleza. Entendeu? Mesmo sistema. Deixa eu tirar Dúvida, um gente? print. Tranquilo. Show de bola. Então,
como vai ficar aí o nosso teste. Nosso teste ele vai ter aí, vou botar, sei lá, umas 3 questões referentes à parte de força normal, tranquilinho, calcular, a mesma coisa. E com relação a essa parte de plano inclinado, vou ver se eu boto uma ou duas questões. Bem pouquinho, para vocês começarem a dar uma olhada. Então, se vocês quiserem treinar, tenta resolver essa questão 3 aqui, ó, ou essa questão 4. Né? Aqui, ó, resolução, ó, normal igual a peso de y, pá, mg, olha lá, 15, raiz de 2. Né? Então, tenta resolver aquelas questões para a gente poder, vocês terem uma ideia um pouquinho melhor de como resolve. Tudo bem? Qualquer dúvida, só Show. entrar em contato. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Tranquilo. Valeu, professor.